Ok, 1, 2, 3, gravando. Hoje é dia 17 de agosto de 21, são 21 horas e 40 minutos. Essa é uma aula de revisão da nossa lista de exercício, né? Lista para avaliação da disciplina, né? Para fechamento da nossa disciplina de gestão orçamentária e financeira. Essa aula vai estar disponível para vocês até amanhã, mais tardar quinta-feira, no Moodle, tá? E no canal de YouTube de vocês, tá? Do professor, melhor dizendo. Então, a primeiro exercício trata de um balanço, né? Melhor dizendo, da situação financeira, da avaliação da situação financeira de um hospital filantrópico, né? Nos anos de 2019. Então, a planilha 1 desse arquivo apresenta os dados do hospital, né? Receitas, custos, depreciação, juros, né? Mais alguns dados interessantes aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo, dados seriam chamados indicadores ouro, indicadores padrão para um hospital com esse tipo de estrutura, né? E aí eu coloquei para vocês índice de liquidez corrente, índice de solvência de curto prazo, índice de solvência de curto prazo, e pedi para que vocês comparassem, né, os resultados desse hospital com esses indicadores chamados indicadores ouro, né? Então, basicamente é isso que foi feito o exercício. Então, o exercício consiste no preenchimento das tabelas, no cálculo dos indicadores, que eu solicitei para vocês, né? E na avaliação, né, da situação financeira desse hospital nesses últimos 2 anos. Então, a primeira tabela aqui é a colocação de dados, de informações no ativo circulante, no ativo permanente, passivo circulante e passivo não circulante, ou exigível de longo prazo também, né, chamado também de exigível de longo prazo, e o patrimônio líquido. E tanto para o ano de 2018 quanto para o ano de 2019. Alguma pergunta quanto a essa tabela, pessoal? Alguma dúvida? Não, essa aí não. Então, que objetivo eu coloquei essa tabela? Né? Primeiro, para vocês enquadrarem esses valores direitinho, colocarem, né, cada elemento no seu, né, no seu conjunto específico, ou no ativo, ou circulante, ou no ativo permanente. Além disso, né, eu também coloquei na tabela, complementei essa tabela, colocando a variação. Por exemplo, né, o que aconteceu com o caixa dessa empresa de 2018 para 2019? Né? Houve um aumento desse caixa. Né? Se é bom ou ruim, depois a gente vai ver ali quando a gente fizer a análise de diagnóstico. Né? Aplicações financeiras, também houve um crescimento. Né? Então, no lado do ativo, né, o que a gente vê? O ativo total aumentou R$ 196, sendo que a maior parte desse crescimento do ativo não foi no ativo circulante, não foi no ativo com liquidez, mas sim no ativo permanente. Né? O que a gente percebe aqui tem um dado bem interessante, ó, veículos e ambulâncias. Né? A empresa reduziu significativamente, né, o seu patrimônio, né, em veículos e ambulâncias. Antes era 300, está em milhares de reais, tá, pessoal? Antes era 350 mil e passou para 270 mil. Ela pode ter vendido, pode ter adotado uma outra empresa, eu digo hospital filantrópico, né? Ela pode ter adotado uma estratégia de locar, né, veículos, ao invés de tê-los como propriedade, assim por diante. Então, essa avaliação ela vai mostrar alguns dados interessantes em relação à organização, em relação ao hospital, né? Quais itens cresceram, quais itens não cresceram. Então, aqui, olhando rapidamente, a gente vê que o ativo circulante aumentou, ou seja, aumentou a liquidez, né? Pouca coisa, né? Se a gente fizer a razão aí 5.250 para 5.200, esse aumento de liquidez aí é algo em torno de 2 ou 3%. E o ativo permanente também aumentou, né? Principalmente em função do acréscimo nas instalações de equipamento, compra de novos equipamentos médicos, por aí vai, ok? Bom,
mesmo vale para o passivo circulante. Se a gente olhar o passivo circulante, depois de colocada todas as contas, tanto em 2018 quanto em 2019, a gente vai ver que a empresa, né, no que se refere às obrigações de curto prazo, ela teve um crescimento aqui de R$ 40 só em fornecedores, em tributos também houve tributos ao contrário, né, reduziu, né, menos 30. Empréstimos em financiamentos a pagar dentro daquele exercício orçamentário também reduziu. Então, o passivo circulante, uma boa informação, né, reduziu em algo em torno de 6% a 7% de 2018 para 2019. Já o passivo circulante, né, aumentou de 830 para 900. Significa que a empresa mudou o seu perfil de endividamento. Né? Ela diminuiu a proporção de endividamento de curto prazo e aumentou essa parcela de endividamento de longo prazo. Via de regra, isso é bom, né, para uma organização, seja um hospital, qualquer outro tipo de organização, mudar o teu perfil, alongar o teu endividamento, deixar de ter uma dívida maior de curto prazo, né, para ter uma dívida maior de longo prazo. Consegue ter uma melhor gestão, uma melhor organização, né, dos teus negócios. Então, basicamente, essa é a análise aí dessa primeira planilha. A segunda planilha não muda muito em relação à primeira. O que ela faz? Ela faz uma chamado balanço padronizado. O que é o balanço padronizado? O balanço padronizado é transformar em percentual, né, cada item, né, do balanço patrimonial. Então, por exemplo, tu pega sempre, tanto para o ativo quanto para o passivo, tu pega o ativo total, e o passivo total estabelece ele como 100%. E a partir tu identifica o seguinte, olha, de cada R$ 100, por exemplo, o ativo total aqui, de cada R$ 100 que a empresa tem no ativo total, tá? R$ 77,96 é de circulante. E R$ 22,04 é de permanente. Isso em 2018. Uma mudança pequena aqui, né, muito significativa, de 2017 para 2018 para 2019. Diminuiu um pouquinho a participação do circulante, 77,96 para 76,46, e aumentou a participação do... Um pouquinho, autorizar aqui. Tá, voltando aqui. Aumentou a participação do permanente, né, de 22,04 para 23,54. Novamente, né, esse tipo de planilha, esse tipo de tabela ajuda a entender algumas coisas, ajuda a entender alguns caminhos que a organização, que o hospital está tomando. O ideal seria, claro, que nós teríamos um trabalho muito grande, é por isso que eu não coloquei, né, uma série histórica, algo em torno como 5 ou 10 anos. Aí a gente poderia perceber mais claramente, né, para onde está dirigindo, né, para onde está indo, né, qual é o caminho que está tomando a parte financeira, a parte de gestão desse hospital. Apenas 2 anos a gente pode tirar algumas conclusões aqui. Qual é a conclusão que eu tiro em relação ao ativo total? Né, que há um aumento, pouco expressivo, mas há um aumento na participação do permanente em relação ao circulante, né, de 2018 para 2019. E a variação nada mais é do que a diferença desses percentuais. Bom, mesmo vale para o passivo circulante, aquilo que eu falei para vocês, isso foi interessante, de R$ 100 do passivo total, né? R$ 23,24 em 2018 era com pagamento de dívidas de curto prazo. R$ 12,44 era com o pagamento de dívidas de longo prazo. Mudou o perfil rapidamente, aqui uma queda bem significativa. Em 2019, cai o endividamento de curto prazo, de cada R$ 100, R$ 21,26, e aumenta o endividamento de longo prazo, de R$
10,44 para 13,1. E por que esse aumento aqui, aqui é redução maior do que esse aumento? Por que será? Como a empresa teve lucro, o aumento principalmente o aumento dos lucros retidos tem um crescimento significativo, 15,59 para 18,29, ou seja, a empresa, o hospital, como teve um resultado positivo, né, a participação, né, dos lucros retidos no passivo total aumentou significativamente de 2018 para 2019. Teria que ver, né, a partir de uma série histórica, se esse comportamento é sazonal, se esse aumento dos lucros, digamos, melhor dizendo, se o resultado financeiro positivo ele vai continuar sendo positivo, ele vai continuar sendo, se o resultado vai continuar sendo positivo, nos anos seguintes o hospital vai apresentar problemas financeiros. Professor? Fala, pode perguntar. Esse tipo de comentário de análise que o senhor está tecendo aqui agora sobre essas primeiras duas planilhas aí, isso também é exigido do exercício que esteja por escrito nas planilhas? Eu entendi que seria mais a última, aquela dos indicadores lá, né? Não, eu estou tentando fazer uma análise né, quando a gente chegar lá na última, a gente já tem um entendimento maior. Não precisa Certo. fazer, não. Tá Não legal, precisa obrigado. fazer uma análise de cada planilha como o professor está fazendo. O que eu quero ensinar para vocês, o mais importante aqui não é sinceridade, pessoal. O mais importante não é entregar o trabalho e tal. O mais importante é vocês aprenderem. Né? Vocês já têm uma formação, vocês já têm aí um ofício na vida de vocês, não serão contadores, né? Não serão administradores, mas terão esse conhecimento a mais, né? Inclusive para situações, né, da vida de vocês que eventualmente vocês precisem entender certos processos. É essa a ideia. Respondido? Ótimo, perfeito, obrigado. Lembrando assim, pessoal, o contador ele vai fazer a parte matemática, ou seja, compete ao contador apresentar os balanços demonstrativos da empresa. Essa é o papel do contador. Quem vai fazer o diagnóstico, quem vai fazer a análise da situação financeira da organização, do hospital, da empresa, né, é o administrador financeiro. O administrador financeiro ele tem que ter esse conhecimento, né, da contabilidade, ele tem que entender, né, como está estruturada a contabilidade, como ela é apresentada, e a partir daí, a partir do cálculo de indicadores, fazer um diagnóstico financeiro da organização. Entendido? Sim, perfeito. Tá. Então, aqui, né, a planilha 3, novamente, se vocês quiserem participar, se vocês quiserem perguntar, fiquem à vontade. Né? O professor vai falando, né? E a participação de vocês é muito bem-vinda. Bom, aqui tem a demonstração de resultado, né? Tanto no exercício de 2018 quanto no exercício de 2019. Percebe-se que nos dois exercícios contábeis o Hospital Filantrópico teve um lucro líquido, sendo que em 2018 ele foi maior, né? Ou seja, e foi bem maior até, né? Foi 266 mil a 210 mil. A questão do dividendos ela pode mudar tudo, né? Aqui a gente está pensando num hospital filantrópico, que não é comum, né? O hospital filantrópico não tem ações, não vai ter ações no mercado, no hospital. É só para efeito mesmo teórico, para vocês entenderem, né? Aqui, se a gente pensar realmente na vida real, o hospital não vai distribuir dividendos, né? Todo o lucro líquido vai gerar um acréscimo, né, ao ganho, ao patrimônio desse hospital. Né? Lembrando sempre, né, que o objetivo maior do hospital não é maximizar lucro, né? Não é obter resultados financeiros cada vez mais expressivos. Né? Na verdade, é transformar uma boa gestão em melhorias de indicadores, diminuição de problemas de infecção hospitalar, melhoria digamos assim, aperfeiçoamento de capital humano, compra de maquinário, de
de novas tecnologias de saúde, basicamente essa questão. Então, o que o professor tentou fazer nesse exemplo para você, né? Uma certa adaptação, né, do que a gente aprendeu com assim, com a situação de uma organização, de um hospital, tá, que atua e que precisa apresentar também demonstrações contábeis. Bom, o próximo aqui, né, já estamos no antepenúltimo planilha, é o mesmo, né, que a primeira parte ela repete, e a segunda parte ela apresenta novamente uma demonstração padronizada, agora uma demonstração de resultado padronizada. É um pouquinho que eu tenho que atender alguém que está pedindo autorização para abrir. Ok, voltando para a planilha. Então, aqui, o que eu vejo aqui nessa planilha, né? Vejo, por exemplo, que interessante, tu adota como 100% aqui as vendas líquidas. Né? Então, aqui é uma questão interessante, né? Custo da mercadoria vendida. Né? Tu tem um aumento significativo, ou seja, de cada R$100 que tu gerou em receita no hospital, né? R$80 foram destinados à compra de insumos, de matérias-primas, né? Utilizados na prestação de serviço no hospital. Mas se a gente pegar 2019, ainda mais o percentual do custo da mercadoria vendidas é ainda maior. Né? De cada R$100, R$85,29 com o pagamento de vendas de insumos e matérias-primas. Bom, ali depois nós temos depreciação, né, o LAGIR, né, chamado lucro antes de juros e impostos, as despesas financeiras, né, separa, o lucro tributável, que é após o desconto dos juros, né, o percentual de impostos, o lucro líquido. A gente vê aqui que esse lucro líquido teve uma queda, né, bastante significativa, de 8,87 para 6,18. Significa o quê? Significa que... Opa, novamente alguém está tendo autorização aqui para entrar. Aqui nós temos um probleminha, pessoal, essa questão da autorização, no ideal. Vocês não receberam e-mail institucional, né? Da universidade. Né? Não. Esse é um problema que ocorre. Né? Como eu mando o convite pelo e-mail da universidade, né? Eu tenho que estar toda hora pedindo... vocês têm que pedir, na verdade, acesso para autorização para acessar algo. Mas tudo bem. Nós recebemos e-mail, sim. O institucional? Sim. Não, a gente tem e-mail, Fondimen. A gente não tem e-mail da UERGS, com o provedor UERGS, que daí entraria direto. Não, eu entro direto, recebi e-mail. Tem sim, pessoal. A gente, eu recebi no tem, início. só que alguns não usam, é isso. Eu recebi no início, a minha usando da UERGS. Tem sim. Bem no início a gente recebeu um e-mail com a documentação, com esse e-mail. Então bom, tudo bem. Não vamos morrer por isso, mas, claro, para ficar mais tranquilo até para vocês, né? Porque eu vejo que vocês, toda vez que eu abro meu e-mail, né? Professor, me autoriza aqui, me dá acesso, né? Na verdade, se fosse o e-mail institucional, vocês não teriam por que pedir. Mas tudo bem, você não muda em nada. Bom, voltando aqui, então. Então, olha aqui, ó. Isso aqui é interessante, ó. De cada R$100 que o hospital, né, gera de receita em função da prestação de serviço, R$8,87, né, redundou em resultado líquido, tá? O que o hospital terminou, né, recebendo, seria o lucro líquido. É lógico, novamente, vou repetir, né, para uma organização como um hospital não tem muito sentido ter um lucro maior, ou um lucro líquido menor, né? Não seria o objetivo principal de um hospital filantrópico. Agora, pensando numa empresa, numa organização de capital aberto, tem ações de mercado, evidentemente que esse indicador aqui, que caiu de 8,87 para 6,18, é um indicador importante, né? Um indicador que vai gerar
uma série de impactos, por exemplo, sobre o valor das ações da empresa, mercado, né, mercado de bolsa, tá? Vai gerar provavelmente um diagnóstico mais aprofundado, né? O que está acontecendo, se esse movimento é um movimento que vai estar ocorrendo ano após ano, ou foi sazonal, assim por diante. Bom, visto isso, nós já estamos indo para a penúltima planilha, né? Um pouquinho. Índices 1. Ok. Aqui estão os índices que o professor calculou. Não sei se vocês estão acompanhando. Todos já conseguiram fazer os índices ou ainda não, pessoal? Esse aí eu tenho uma dúvida só no índice ali do capital circulante líquido. Eu não sei se ali embaixo, naquela parte que tem o título rosa, o senhor quer realmente o capital circulante líquido ou o índice que está escrito ali em cima, que é capital circulante líquido sobre o ativo total. Eu acho que está escrito errado ali embaixo, está sem o sobre o ativo total. Vou arrumar aqui. Capital circulante líquido dividido pelo ativo total. Tá? Certo. Assim, pessoal, se vocês quiserem, não tem problema, eu posso colocar o gabarito, tá? Para mim, não me estressa com isso, porque vocês são bem grandinhos, né? Cada um sabe o que quer, tá? Posso deixar o gabarito já à disposição de vocês. Agora, se vocês acharem melhor, não, vou tentar fazer por mim mesmo, também não tem problema. Eu vou deixar o gabarito, tá? Provavelmente essa semana eu boto o gabarito direitinho para vocês. Só não vou botar o gabarito da questão da terceira planilha, tá? Aquela do orçamento, tá? Os outros dois eu deixo o gabarito para vocês conferirem com o resultado de vocês, né? E aí entregarem na data que foi estabelecida. Bom, então o que eu tenho aqui? Eu comecei a calcular uns indicadores. Ó. O que eu vou fazer? O que vocês devem fazer? Tá? Vocês devem pegar esses indicadores, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês. Tá? Indicador de liquidez corrente. Tá? O que é o indicador de liquidez corrente? É ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Então, em 2018, o que eu tenho aqui? Eu tenho um resultado de 3,36, arredondando, tá? 35,5, né? 3,36, ou seja, para cada real de passivo, de obrigação de curto prazo, tá? Em 2018, eu tinha R$ 3,36 de recebíveis a curto prazo. Então, eu tenho essa razão. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar lá no início do exercício, ó, nos dados, e vou ver qual é o padrão ouro para isso aqui. 2,8. Ou seja, para cada R$ 2,80 que eu tenho no ativo circulante, tá, de recebível no curto prazo, eu tenho um de passivo circulante. Eu pergunto para vocês, esse resultado mostra o quê? Que a empresa está no que se refere a esse indicador, está numa situação boa ou ruim? Excelente. Excelente, exatamente, né? Então, o que vai dizer? Olha, com base nesse padrão ouro, com base nesse padrão ideal, a empresa apresenta uma situação confortável no seu índice de solvência de curto prazo e, de forma específica, no índice de liquidez corrente. De tal forma que, tanto em 2018 quanto em 2019, né, o resultado é mais elevado do que estabelecido ali como um padrão desejável. Mais do que isso, de 2018 para 2019, houve inclusive uma melhora desse índice de liquidez corrente. Mais ou menos isso. E aí vocês podem fazer a mesma coisa aqui, índice de liquidez imediata. Mas também desse primeiro indicador, eu não sei, eu botei um outro comentário aqui que, apesar dessa tranquilidade, né, para quitar endividamentos aí, ou para não entrar em endividamentos, talvez isso possa indicar que se esteja, de alguma forma, desperdiçando recurso, né, para aplicação e investimento. Tem uma certa folga que pode estar um pouco demais. Perfeito, ótimo. Olha, pegou bem as aulas que a gente falou. Ou seja, nem sempre ter um índice acima do desejável pode ser uma coisa boa. Tá?
pode ser que a empresa tenha assim, a organização, o hospital, esteja sem planejamento estratégico, sem planejamento de expansão das suas atividades, da oferta do seu serviço, tá? Ou pode estar até com problemas na questão de compras, no setor de compras, que está redundando em um retardamento, num atraso na aquisição de novos equipamentos, novo maquinário, por exemplo, para diagnóstico por imagem, assim por diante. Então, essa observação é interessante, ou seja, um resultado muito acima ou muito abaixo do padrão ideal, do padrão ouro, pode significar justamente isso. Não uma boa gestão, mas sim uma gestão que está comprometendo ou por excesso ou por falta. Respondido? Positivo. Positivo operante. Vamos lá. Bom, índice de liquidez imediata, aí a análise segue mais ou menos a mesma coisa, pessoal. Vocês vão calcular, né, os índices e vão comparar com o resultado lá dos dados aqui. Por exemplo, o índice de liquidez imediata, o que ele tem em relação de índice anterior? Basicamente, ele tira o estoque, né? O estoque, ele não digamos assim, ele ele depende muito da organização, do tipo de estoque, para ser transformado de forma mais rápida ou não, né, em recurso monetário. Então, por exemplo, aqui o índice de liquidez imediata é 2,58, tá? 2,36. Vamos ver qual é o padrão ideal aqui. 2,1. Novamente, né, o resultado está acima do desejado. Vou voltar aqui só um pouquinho. Okay. Vocês seguem fazendo aqui uma análise. Não precisem fazer uma análise individual por índice, né? Podem pegar aqui por grupo, né? Por índice de solvência, né? Também não precisa ser uma análise extremamente detalhada. Então, 2 ou 3 parágrafos por grupo de índice aqui é mais do que suficiente para fazer uma avaliação da situação do hospital, né? E da evolução ou não dos indicadores de 2018 para 2019. Então, vocês vão fazendo isso aqui, né? Vão calculando e vão comparando com os resultados que o professor colocou como resultado padrão, o resultado desejável para uma organização, um hospital filantrópico. Bom, perguntas? Mais alguma pergunta com relação a essa planilha? Professor, eu fiquei nessa índice 1 aí só em relação a como pegar o valor do exigível de longo prazo, né? Como o cálculo aí do que o senhor está mostrando bateu aqui, eu acho que foi certo, mas eu não entendi muito bem. Assim, para exigível de longo prazo, eu acabei pegando dívida a longo prazo mais previsão de pagamento de tributo, né? Existe endividamento a longo prazo, está falando? Ele pede ali o exigível a longo prazo para aqueles cálculos do longo prazo ali, né? Deixa eu Endividamento de longo aqui. prazo. Vamos lá aqui. O que o professor colocou? L24. O que é o L24? Eu não entendi por que o empréstimo e financiamento a pagar não entra no longo prazo. Ok, vamos ver. Só pensar aqui comigo. Então, aqui é L24 dividido por L24 mais L25. L24, também por longo prazo. Tá? É passivo não circulante, tá? Que é, para 2018, por exemplo. Tá? Passivo não circulante é 830, dividido por 830 mais o patrimônio líquido total. É isso aqui? Está perguntando, né? Isso. Tá, então vamos lá. O que é esse índice de endividamento de longo prazo? Na verdade, o L24 ali, no caso, seria o exigível a longo prazo, né? Mas esse valor, na verdade, ele está somando a dívida a longo prazo, que está no quadro verde lá, dívida a longo prazo, mais tributos, diferença de ações judiciais ali, 700 mais 130, por isso que deu 830. 830, que é o mas por que que no exigível a longo prazo não entrou também empréstimos e financiamentos a pagar?
Vejamos. Aí vamos dar uma olhadinha aqui no balanço patrimonial. Dá uma olhadinha. Passivo. Tá? 2018. Ah, entrou no circulante, tá. Aqui entrou no circulante, tá aqui, Tá, ó. não, eu olhei só pela. Eu olhei só pela verde aqui, tá, não. Tá, é Entendeu? porque Claro. não estava no longo prazo aí no balanço, tá. Claro, o balanço, Tá. balanço ele te ajuda a entender o que tu tem de dívida de Tá, perfeito. prazo Desculpa. maior de um ano com prazo menor de um ano. Ficou claro? Perfeito. Voltamos aqui. Voltar aqui. Índice 2. O capital circulante líquido sobre o ativo total de 2019, ali nessa sua planilha está 53,2, é isso? Só um pouquinho. Vou passar aqui. Capital circulante líquido. Aquele que o senhor corrigiu sobre o ativo total no índice 1, na outra planilha que a gente estava antes. Vou chegar lá. Sim. Ok. Ali 2019 tá 53,2. 53,2. Vamos ver. K29. O que é o K29? Para mim deu 55,2. Eu acho que tá errado. Acho que Pra mim também. ano. É 55,2. É, 55, sim. Tem que ser o K30 dividido. É que acho que tá fora de ordem ali na outra planilha, e daí ficou errado. Aqui. Tá, vamos então arrumar aqui. Estamos falando assim, capital circulante líquido dividido por ativo total. 2019. Vamos ver o 2019, o problema Isso, é esse. 2019 que tá errado. O ativo total tá certo, né? É o J26. O problema, então, é o capital circulante líquido. É isso? Capital circulante líquido é a diferença aqui, não é isso? Diferença. Que eu tenho capital circulante líquido no outro. É K30, professor. O senhor pôs K29, botou de 2018. Exatamente. K30 sobre J26, né? Tá bom. Tá. Aí. Eu esqueci. Tá, fechou. Perfeito. Arrumou. Perfeito. Ótimo. Aí, perfeito. Tá. Tranquilo. O capital circulante líquido dividido pelo ativo total aqui, pelo que eu vejo, aumentou um pouquinho, né? Ou seja, o que é o capital circulante líquido? É a diferença, né, entre o ativo circulante e o passivo circulante entre dois anos. Né? Significa que quando tu tem um aumento do capital circulante líquido, significa que a diferença entre o que tu tinha de ativo circulante e passivo circulante de um ano para outro aumentou. Quando tu tem um capital circulante líquido negativo, significa que essa diferença diminuiu. Em regra, né, em tese, né, quanto maior a diferença entre o ativo circulante e o passivo circulante, melhor. Né? Porque mais facilmente tu vai conseguir saldar os teus compromissos de curto prazo. Então, se a gente pensar aqui, né, de 2018 para 2019, houve uma melhora, houve um ganho nesse tipo de indicador, nesse indicador. E aí a gente vai comparar novamente com aquela lá, né, com os dados do exercício. Quanto é que deu aqui? Aqui está. Estou sem meu óculos aqui. Tá 0,3, 30%. Sim, está bem superior. Novamente, aí vale a observação do colega, né? Talvez esteja um pouquinho descolado do padrão desejável. Nem sempre é. Quando tu tem um capital circulante líquido muito grande, ou seja, tu aumentou muito essa diferença, né?
significa novamente a ideia de que tu não está com uma política de investimento, uma política de crescimento do hospital, de aumento na oferta de serviço, né? Talvez tu esteja um pouco desorientado, com uma falta de planejamento de longo prazo, chamado planejamento estratégico, né? Que vai te garantir né, que os recursos que estão entrando, que os recursos que estão sendo acumulados pelo hospital possam redundar em melhorias, né? Tanto na quantidade quanto na qualidade de serviços prestados. Bom, então é isso. Vou voltar aqui para os índices. Então, o que eu peço para vocês? É que calculem esses índices e depois façam um diagnóstico, né, dos resultados. Né? Primeiro, a regra é assim: primeiro avaliem a evolução ou não do índice, do indicador de 2018 para 2019, e depois comparem, né, com o índice padrão, o índice ouro, né, que o professor colocou no enunciado, para fazer uma análise, mesmo que não seja muito aprofundada, né, da situação financeira do hospital. Feito isso, né, pessoal, vocês podem partir para o exercício 2. Mais alguma questão, mais algum questionamento quanto a esse exercício 1? Só assim para a organização, professor, em relação à forma de apresentação desses comentários, eu não sei, eu acho que alguns colegas também fizeram assim, no sentido de fazer uma nova planilha, criar uma nova aba ali, né? Posso dar uma sugestão mais fácil? E colocar os indicadores, o padrão ouro, enfim, para facilitar o comentário. O que o senhor sugere? O que eu sugiro é o seguinte, tá? Eu sugiro que você, com base no material, com base no livro, pode até pegar o livro de administração financeira que está no Moodle, em PDF, tá? Pode até colocar alguma observação que tem no livro, né, com relação àquele indicador, né? Tem alguma série de exemplos ali no livro, né? Fazer em Word, tá? No máximo aí 3 laudas, nem isso, de 2 a 3 laudas, tá? No Word, né? Colocando a análise primeiro por grupo, né? Primeiro, por exemplo, faz aí 2 parágrafos sobre indicadores de solvência de curto prazo ou liquidez, pega ali o que tu achou mais interessante, mais significativo sobre esse primeiro grupo. Depois, indicadores de solvência de curto prazo, depois indicadores de gestão de ativo lá na próxima planilha, né? E faz uma análise por grupo, tá? Um pouco maior, um pouco menor, vai ficar de cada um. Pegando alguma observação, alguma leitura feita no material que o professor encaminhou para vocês, no livro básico da nossa disciplina. Posteriormente a isso, né, depois de fazer uma avaliação por grupo, cria uma nova seçãozinha ali no Word e faça uma avaliação conjunta. Tá? E aí, né, utilizem mais 2 ou 3 parágrafos, né, para fazer um resumo, né, um apanhado geral da situação do hospital nesses 2 anos. Entenderam? Professor, o senhor pode botar ali no seu índice 2... Posso, claro. Por favor. Sim. Já está aqui no índice 2. Tá. Não, é só para eu dar uma olhada geral. Não, eu vou colocar o gabarito para vocês. Né? Eu prometi, vou colocar o gabarito para vocês. Porque, não, eu tô olhando mais, porque quando eu fiz a resposta ali da pergunta sobre os indicadores, me chamou a atenção que os 3 primeiros grupos de indicadores, que o hospital teve um resultado acima do esperado, para os indicadores de lucratividade, o panorama foi bem outro. Pois é, vamos dar uma olhada. A margem de lucro, está falando? Todos esses indicadores ali de lucratividade, o padrão ouro,
Olha ali, ó, na margem de lucro teve 0,09, arredondando, né? A margem, o padrão ouro 0,15. O retorno sobre o ativo, o padrão ouro 0,1, aqui deu 0,04. E o último também é 0,5 padrão ouro, e aqui deu 0,06. Tá. Quer que eu te responda por que aconteceu isso? Já sei. Tá? Só olhando olha para o DRE, tu vai ter a resposta. O que acontece, tá? E eu comentei isso quando eu estava passando pelas planilhas, por isso que é importante a gente olhar planilha por planilha, né? Uma das questões aí que eu observei ali nos dados do hospital é que o custo da mercadoria vendida representa um grande valor em relação à receita com a prestação de serviço. Tá? Consome boa parte da receita com a prestação de serviço. Se eu fosse gestor desse hospital, o que eu faria? Eu faria uma revisão, por exemplo, dos contratos com fornecedores. Tá? O que está acontecendo? Será que eu não consigo reduzir o custo dos insumos, das matérias-primas que eu estou adquirindo para a prestação de serviços hospitalares? Tá? Será que não há uma forma de eu buscar novos fornecedores ou renegociar com esses fornecedores condições mais vantajosas para reduzir esse custo da mercadoria vendida e, por consequência, ter uma margem de lucro um pouco maior? Entendeu? Tá, não, era mais ou menos, eu tinha posto aqui especulando que por ser um setor de saúde competitivo e com um custo muito alto de funcionamento por causa do custo de pessoal, por exemplo, que deve ser dos profissionais, né, que trabalham ali para oferecer o serviço da clínica, médico e enfermagem, que aí por isso talvez a margem de lucro fosse tão curta. Também pode ser isso, né? Mas aí é mais complicado, imagina, né? O profissional de saúde, né, tem uma legislação específica, né, mas seria mais difícil tu reduzir o custo, a despesa com esse tipo de item, né, com esse tipo de situação, mas além de considerar que um profissional na área da saúde é um profissional com formação, né, especializada, né, que mais do que isso, que não consegue estabelecer. É diferente do profissional de baixa qualificação, que consegue estabelecer um grau de rotatividade maior, né, na mão de obra. O profissional de saúde, via de regra, quando ingressa numa instituição, num hospital, né, ele fica durante muito tempo. Né? Essa é outra característica do hospital. O hospital ele apresenta baixo grau, tirando, claro, aquelas atividades mais elementares, mais simples, né, de auxiliar de escritório, principalmente na parte administrativa, né, mas na parte técnica, na parte onde o hospital trabalha com serviços médicos, serviço de saúde, e por consequência trabalha com profissionais nessa área, a rotatividade, via de regra, dos hospitais é muito baixa, né? O profissional, seja um enfermeiro, seja um médico, seja um fisioterapeuta, quando ingressa no hospital, ele permanece ali localizando. Professora, eu achei interessante esse comentário da Andressa, mas eu inseri uma outra interpretação, não sei se eu retiro agora, justamente na lógica de que é um hospital filantrópico, né, cuja assim, preocupação maior de gestão não é exatamente lucro, ou otimizar lucro, né, ficar na casa dos 10, 15%. Mas sim não gerar prejuízo, manter o serviço, ter estabilidade, ter solvência de curto, médio e longo prazo, mas manter o serviço muito mais do que lucro. Né? Então, ficar na casa dos 8% ali de margem de lucro não seria tão prejudicial. A tua análise é interessante, mas observa o seguinte, tá? A tua análise é bem interessante, mas observa o seguinte, tá? Aqui, o ter mais lucro não significa problema, tá? Pro hospital. Claro que, no primeiro momento, a gente pode pensar o seguinte: o ideal é que o hospital não apresente prejuízo, claro, para que o hospital possa continuar mantendo as suas atividades. Agora, se tu conseguir ter uma gestão melhor, conseguir reduzir o gasto, não estou dizendo em reduzir a qualidade, né, por exemplo, da matéria-prima, dos insumos que tu vai adquirir,
Mas se tu conseguir reduzir os gastos, né, com a compra desses insumos, com a compra desse material, sem prejuízo da qualidade do produto, evidentemente, né, tu vai conseguir ter um resultado financeiro melhor. Mais do que isso, tu vai ter condições de expandir o hospital, de expandir a estrutura do hospital, aumentar essa oferta de serviços nos próximos anos. Eu não vejo problema em pensar como gestor, mesmo que seja num hospital filantrópico, em melhorar os resultados financeiros. Não sei se tu concorda comigo. Sim, não, isso sim, sem dúvida. Eu só não vejo como tão problemático o fato de não chegar no ideal ali, né, de 10, 15%. Não, claro, eu concordo. Não seria, né, não é problemático, né? Mas o professor tem uma visão, pessoal, né, até muitas vezes eu e o seu Mário nós discordamos, que lucro não é pecado, né? Lucro não é problema, desde que ele seja né, colocado aqui, o lucro ele seria obtido não com prejuízo na qualidade dos serviços hospitalares, nem com a diminuição da remuneração dos profissionais de saúde, né? Seria por isso que eu até fiz um comentário sobre a questão de diminuir custos com o pessoal. Eu acho muito mais importante que pensar na diminuição de custos com o pessoal, e isso implica quase que invariavelmente, principalmente num hospital, uma diminuição na qualidade, né, dos profissionais e na qualidade do serviço, é melhorar a gestão, né? Por exemplo, na gestão de materiais. Professor, e o pior daqueles desempenhos ali, que está no último, que desproporcionalmente é bem ruim, do retorno sobre patrimônio líquido, eu estava pensando as hipóteses, o lá de baixo, porque diz que o esperado é 0,5, e ali deu 0,06, é 10 vezes menos do que o esperado. Isso aí pode ser porque tem, por exemplo, um patrimônio líquido desproporcionalmente grande, digamos, por ter muito capital social aportado, digamos, pelos sócios para a montagem do negócio, e aí por isso que proporcionalmente esse retorno fica ruim nesse índice. É o seguinte, ó, se tu pensar, tá? Se tu pensar esquece o hospital, tá? Pensa numa empresa. Tá? Eu vou fazer uma linguagem que é como utilizar uma usina para acender um palito de fósforo. Tá? Imagina ter um patrimônio enorme, tá? Para redundar num resultado financeiro muito pequeno. Ou seja, tu mobiliza um capital excessivamente elevado, né? E teu lucro líquido é baixo. Então, isso aí seria o retorno sobre o patrimônio líquido. Sim, é isso que quer dizer, né? Esse indicador, que é tipo, as pessoas investiram, talvez montaram uma estrutura com investimento grande e o retorno é desproporcionalmente baixo. Não é isso? Exatamente. Novamente, nós temos que ter cuidado, como o colega falou, que o hospital não visa um lucro, né? Agora, se eu pensar, se eu pensar numa organização que visa o lucro, eu posso dizer, puxa, aqui que eu estou investindo um monte nessa organização, estou investindo um monte nessa empresa, né? E o retorno e o lucro líquido sobre esse patrimônio líquido é mínimo. Então, tem muito mais lógica eu pensar em colocar esse dinheiro em outro tipo de investimento, seja um investimento no mercado financeiro ou até mesmo em outro negócio, do que continuar investindo nesse negócio. O retorno dele é muito pequeno. Agora, novamente, nós temos que ter o cuidado aqui e observar sempre que a gente está tratando de um hospital, cujo objetivo maior não é retorno sobre patrimônio líquido, sim. Sim, mas o que tinha me chamado, na verdade, mais atenção é que todos os outros indicadores eram ótimos. Daí eu cheguei nesse ali, mas como é que isso aqui está horrível se os outros eram tão bons? Onde é que está... A explicação é que a maior parte do indicador de lucratividade ele leva em conta principalmente os dados do demonstrativo de resultado. Já os outros indicadores levam em conta os resultados do balanço patrimonial. E no demonstrativo de resultado nós temos alguns probleminhas, vou mostrar aqui para vocês. O que acontece no DRE? Estão vendo aqui, ó. Então, por exemplo, a empresa gera
empresa, a organização, o hospital gera 3 milhões em 2018, gerou 3 milhões de receitas, né, com a prestação de serviços hospitalares, e isso redundou um lucro líquido de 266 mil. Ou seja, de 3 milhões de receitas, o resultado final sobrou 266 mil. É pior ainda em 2019, né? De 3 milhões e 400 mil gerado em receitas, em prestação de serviços, ou seja, foi um esforço muito grande, tá? Muitos serviços prestados, que redundou em 3 milhões e 400 mil de entradas, né, de receitas, mas após todo tipo de despesa de pessoal, despesa de matéria-prima, despesa de insumos, impostos, despesas financeiras, né, resultou em um lucro líquido em 2019 de apenas 210 mil reais. Se eu for pensar isso em termos de uma outra organização que não seja exatamente um hospital, é muito ruim. Eu já posso dizer com tranquilidade para vocês. Mas a gente tem que dar uma atenuada, porque para um hospital né, não é essa a principal razão da sua existência ou da sua prestação de serviço. Tá? Mas complementando e finalizando, né, na nossa análise, a gente vai pegar lá o padrão ouro, que eu coloquei ali, aí sim, vocês podem dizer que esse índice deve ser melhorado. Me fiz claro? Sim. Professora, eu tenho uma outra dúvida, num dos índices 2 ali, daquela aba 2. Vamos para lá novamente, só um pouco. Vamos fazer o seguinte, pessoal, posso dar uma sugestão para vocês? Sim. Vamos deixar o segundo exercício e o terceiro para uma próxima aula facultativa? Pode ser. Eu concordo. Boa, boa. Então, façamos isso. Hoje é dia 2, né? Hoje é 17. Desculpa, dia 2, eu acho que é... Aula 2. Exercício 2. Podemos fazer 24, alguma coisa como 24 ou 25, a revisão do outro exercício. Semana que vem? Pode ser, não sei se... Ou nessa quinta, que a gente não tem aula, né? Mas eu tenho aula. A gente quem? Aliás, eu mandei para vocês um convite, pessoal. Se vocês quiserem assistir, ótimo, né? Então, um convite, eu estou participando de uma atividade de extensão, né? E sou coordenador dessa atividade, né? Então, a gente está trabalhando com economia e meio ambiente, né? Uma visão de que toda atividade, né, atividade econômica gera um impacto ambiental. Lógico, né? Dentro de uma visão de economista, esse impacto ambiental existe. Tá? Qualquer ação humana gera impacto ambiental, mas que ela deve ser minimizada, tá? Para que o impacto da geração de renda e emprego não, ou seja, o crescimento da renda, do emprego, seja algo sustentável ao longo do tempo. Bom, vamos lá. Se vocês quiserem participar, está lá o link, está o convite ali para vocês, ok? É amanhã à noite. Quem é que perguntou o índice 2? Eu tenho uma dúvida a mais aqui. Ali no giro de contas a receber, o que é exatamente as contas a receber? Eu consegui calcular e deu um resultado ali igual ao seu, mas igual eu fiquei com essa dúvida, assim, eu não tinha esse conceito plenamente claro, quais valores atribuir a essas contas a receber, para fazer aquele giro de contas a receber. Vamos lá. Giro de contas a receber. É o total de vendas dividido por contas a receber, não é isso? Isso, exato. O que são as contas a receber? Onde elas estão? E também o que são as vendas, se der para aproveitar, que eu também fiquei com dúvida nesse indicador. Vendas é as vendas líquidas, né? Vendas é vendas líquidas, né? Do DRE. Do DRE. É que contas a receber não está com esse nome, né? Exatamente. Ele está em algum lugar por ali com outro nome. Eu queria só... Acho que é o recebível a curto prazo. Vamos ver aqui, é o I46 aqui, tá? É I, né, pessoal? Eu tô sem o óculos. Meu Deus, vou pegar esse um minutinho aí para ver se eu acho meu óculos. Só um minuto. É o I, sim, é o I.
O I46 mais I45, não é isso? Isso. Isso, Tá o isso. I46 aqui, vamos ver. Vou lhe passar o telefone do consultório. Eu vou lá no Mário. Tô brincando. Esqueci, que é primo do Mário. Tá. I46 mais I45, não é isso? Sobre I45. Não. Peraí, só um pouquinho. Por que não o 49 também? I46 mais I45. Max, exato. Essa aqui são as minhas dúvidas. Por que exatamente uma coisa e não a outra? É o I39, vamos ver. O I39 é vendas, tá? Receitas líquidas com serviço. Aqui tá fechou, tá? Esse é o I39. Depois, um pouquinho, tipo de contas a receber. I46 mais I45. É que o 49 é a longo prazo. Ali é para ser a curto prazo. Tá, então olha aqui. Créditos tributários e previdenciários e estoques, é isso, né? São isso. Crédito, tá aqui, tá explicado por que é a soma desses dois, ó. No denominador eu tô falando, tá? Olhem novamente, nós temos que olhar lá no balanço patrimonial, ó. Tá? O balanço patrimonial, estou indo no passivo circulante, tá? Então, o que eu tenho no passivo circulante? Contas a receber. Contas a receber ou pagar? Desculpe, a receber, tá? Caixa não é contas a receber, concordo? Desculpe, temos que ir no ativo circulante, tá? Caixa não é contas a receber, certo? Estoques não são contas a receber, né? Faz parte do circulante, eu consigo transformar esse valor num valor monetário, né? Mas não são contas a receber. Aplicações financeiras, idem, né? São recursos que eu tenho disponível, e que eu coloco, né, no banco, né? Em aplicações, em investimentos que são resgatáveis num período inferior a um ano. Por exemplo, não seria um fundo de previdência, mas um CDB, uma poupança, né, que tem uma remuneração mensal. Tá? Então, seriam aplicações financeiras. Então, o que sobra aqui como contas a receber no meu ativo circulante? Somente esses dois, ó, créditos de operações com planos de assistência, tá? E se está no ativo circulante, aqui ele vai ser recebível num prazo inferior, esses créditos serão recebíveis num prazo inferior a 12 meses, e créditos tributários e previdenciários, novamente, né? São valores que eu tenho a receber de tributos e previdência num período inferior a 12 meses. O que seriam esses créditos tributários? Por exemplo, a gente não recebe, quando a gente declara o imposto de renda, tá? A gente, para alguns, não, acredito que a maior parte da gente não recebe, né? Porque nós temos várias fontes, né? Mas para quem tem uma única fonte de renda, tem a devolução, né? O ressarcimento do imposto de renda no prazo de um ano. Então, pensando em pessoa física, eu teria um crédito tributário a receber, tá? Um prazo inferior a 12 meses. Se fosse uma pessoa física, iria no ativo circulante dessa pessoa. Me fiz claro ou não? Sim. Até agora, sim. Mas e o a longo prazo, por que não entra? Que aqui, vamos dar uma olhadinha. Estou falando do... Tenho créditos a receber a longo prazo também, professor, mais para baixo na tabela verde. Que foi o que eu tinha inserido antes. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, olha aqui, no índice 2, né? Sim. Isso, na aba índice 2, exato. Tem a tabelinha verde ali, que mais para baixo tem os créditos a longo prazo, né? Então, tá. Esse aqui a gente viu giro de contas a receber, não é isso? Foi o que a gente viu, giro de contas a receber. 1,1 e o 1,2.
8. Tá, e qual é o que vocês querem olhar? É que daí para calcular esse índice aí de giros contas a receber, a gente não deve incluir, então, os créditos a longo prazo, somente os de curto prazo, correto? Porque senão a conta vai dar diferente do que daquilo ali. É que eu acho que esse indicador é só em um ano, Lid, porque a explicação está aqui, gurias, pessoal. Olha aqui, ó. Olha o grupo 3, que é indicadores de gestão de ativos ou de giro. Toda vez que eu falo em capital de giro, estou falando de capital de curto prazo. Sim, é isso que a gente está todos esses indicadores aqui, ó, todos esses indicadores se referem a indicadores de curto prazo. Nenhum deles é com relação a isso aí, deem uma olhada no livro, entendeu? Aqui é que está. Se eu pegar indicadores de gestão de ativos ou de giro. O que são indicadores de giro? São justamente indicadores que tu trabalha no curto prazo, né? Com recebíveis ou pagáveis com prazo inferior a 12 meses. Por isso que não entra nada aqui relativo a exigível de longo prazo, né? Ou passivo. O senhor pode mostrar a fórmula que calculou o giro de conta a receber aí? Só para, se clicar em cima, eu já consigo ver ali. Giro de conta a receber, isso. Tá, I 39, 46 mais 45. Vamos lá, 46 mais 45. Eu te deu agora há pouco, mas vamos de novo, sem problema. Não, tranquilo. Não, tranquilo. Então aqui, ó. 46. 45, né? Crédito, operações, crédito tributários, conforme eu falei. Tá. Não, me atrapalhei aqui, desculpa. Beleza. Fechou. Mais perguntas? Mais alguma dúvida? Mais algum questionamento? E aí, pessoal? O que eu posso ajudar mais vocês? Não, tranquilo. Bom, então acho que é isso, né? Acho que por hoje é isso. A gente agenda para a semana que vem. Vocês já fizeram o exercício 2 e 3? Sim. Só o 2. Eu só o 2. Tá. Alguma dúvida? Tá. É mais fácil ou mais difícil? Eu castiguei vocês, eu reconheço. Não devia estar falando disso com a aula gravada. Mas eu sei que foi bastante exercício. Mas eu acho legal, pessoal. A gente está aqui para... Tá na chuva para se molhar, para aprender, né, pessoal? O professor, não precisava ser só 2 a 3 laudas, né? Podia ser só um parágrafo de resposta em cada uma pergunta nessa aqui. Forçou aí com pessoal, 2 a 3 laudas no Word. Eu vou confessar para vocês. Primeiro, eu admiro vocês estarem aqui numa aula facultativa, né? Assistindo a aula do professor. Agradeço muito a atenção de vocês, né? Isso é reconhecimento do meu trabalho, né? Mas é uma filosofia de vida, pessoal. Eu acredito que, né, nós, como profissionais, como bons profissionais, pessoas que têm uma formação acima da média, temos que, né, nos esforçar e qualificar um pouco, né, o capital humano desse país. Vocês estão fazendo isso aí, com o aprendizado que vocês estão tendo. Tá? Tudo certo? Mais algum questionamento, mais alguma pergunta, mais alguma dúvida? Por enquanto, não. Então tá. Oi? Não, vai complicar quando a gente começar a planilha agora. Quando não entendi. Não, tá tudo certo. Certo. Eu quando a gravação eu escrevo direitinho. Então tá, um abraço. Uma noite até semana que vem. Boa noite. Boa noite.